Muitas vezes os espíritos agem sobre a nossa mente de mau agrado nosso. Solicitam-nos fazer isso ou aquilo, julgamos agir por impulso próprio quando apenas obedecemos uma sugestão estranha. Não devemos daí inferir que não tenhamos iniciativa, longe disso. O espírito encarnado tem sempre o livre-arbítrio em definitivo, não faz senão aquilo que quer. Muitas vezes segue seus próprios impulsos, e para se dar conta da maneira por que as coisas se passam, necessitamos figurar a nossa alma desprendida dos laços pela emancipação, o que sempre ocorre durante o sono, haja ou não sonho. Toda vez que há o entorpecimento dos sentidos e até em estado de vigília, então ela entra em comunicação com os outros espíritos. Como alguém que saísse de casa para ir aos vizinhos, se admite essa comunicação familiar. Os espíritos, assim, se estabelece entre eles uma espécie de conversação, ou mais exatamente, uma troca de ideias. A influência do espírito estranho não é um domínio, mas uma espécie de conselho dado à nossa alma, o qual pode ser mais ou menos prudente, conforme a natureza do espírito, sendo a alma livre de aceitá-lo ou não, mas que pode melhor apreciar quando não mais se acha sob o império das ideias suscitadas pela vida de relação. Por isso, disse que a noite traz o seu conselho. Assim são chamadas manifestações que se limitam a fenômenos materiais, tais como os ruídos, o movimento e deslocamento de objetos, geralmente não comportam nenhum sentido direto. Seu objetivo é chamar nossa atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Para muita gente, tais manifestações são mero objeto de curiosidade. Para o observador é, pelo menos, a revelação de uma força desconhecida, digna, em todo caso, de estudo sério. Os mais simples efeitos desse gênero são os golpes vibrados sem causa ostensiva conhecida, e o movimento circular de uma mesa ou de um objeto qualquer com ou sem imposição das mãos, mas podem assumir proporções muito estranhas, como os golpes por vezes são ouvidos de todos os lados e com uma intensidade que degenera um verdadeiro barulho. Os móveis são deslocados, derrubados, levantados do chão. Os objetos transportados de um lugar para o outro à vista de todos, as cortinas puxadas, arrancadas e as cobertas das camas, as campainhas são tocadas. Compreende-se que quando tais fenômenos se produzem, certas pessoas os tenham atribuído à origem diabólica. Um estudo atento explicou essa crença supersticiosa, mas voltaremos ao tema. Se os fenômenos de que acabamos de falar se limitassem a efeitos materiais, não haveria a menor dúvida que poderiam ser atribuídos a uma causa puramente física, a ação de algum fluido cuja propriedade ainda é desconhecida. Já o mesmo não aconteceu quando deram incontestáveis sinais de que havia inteligência. Ora, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Fácil é reconhecer num objeto que se agita num simples movimento mecânico, mas em um movimento intencional, se pelo ruído ou pelo movimento seu objeto dá um sinal, é evidente que há uma intervenção de uma inteligência. Diz-nos a razão de que não é o objeto material que é inteligente, de que onde concluímos que ele é movido por uma causa inteligente estranha. Se as manifestações puramente físicas são de natureza a cativar nosso interesse com mais forte razão, quando nos revelam a presença de uma inteligência oculta, por que então não é mais um simples corpo inerte que defrontamos, mais um ser capaz de nos compreender, e com o qual podemos trocar ideias? Compreender-se, desde logo, que o modo de experimentação deve ser absolutamente outro do que seria se tratasse de um fenômeno essencialmente material, e que os nossos processos de laboratório são insuficientes para nos dar conta dos fatos pertinentes à ordem intelectual. A maior parte dos fenômenos, principalmente dos pertinentes ao gênero das manifestações físicas e aparentes,
podem produzir-se espontaneamente, isto é, sem que a vontade neles tenha qualquer participação. Nas outras circunstâncias, podem ser provocadas pela vontade de pessoas ditas médiums, para isso, dotadas de um poder especial. As manifestações espontâneas nem são raras nem novas. Rara é a crônica local que não encerra algum relato desse gênero. Sem dúvida, o medo enxergou os fatos, que tomaram assim proporções gigantescas, ridículas, ao passar de boca em boca, devido ao trabalho de superstição. As casas onde eles se passaram foram consideradas assombradas pelo diabo. As manifestações se produzem muito raramente em lugares isolados, e quase sempre em casas habitadas é que elas ocorrem, isto é pelo fato da presença de certas pessoas que exercem uma certa influência. Tais pessoas são verdadeiros médiums que ignoram suas próprias faculdades e que, por isso, são chamados de médiums naturais. Admitimos que, por uma constatação minuciosa, se adquire a certeza de que os ruídos ou qualquer outros efeitos sejam manifestações reais. Será razoável ficar apavorado? Certo que não, porque em qualquer caso não poderia haver o menor perigo. Só as pessoas persuadidas de que é o diabo é que podem ser afetadas prejudicialmente, como crianças que metem o dedo onde não são chamadas. Em certas circunstâncias, essas manifestações adquirem proporções em uma persistência desagradáveis, e é bom reconhecer o despertar, o natural, o desejo de nos desembaraçarmos delas, tornando-se necessária uma explicação a respeito. Em certos casos, a aparição se torna tangível, isto é, adquire momentaneamente, sob o império de certas circunstâncias, as propriedades da matéria sólida. Então, não é mais pelos olhos que constatamos a realidade, mas pelo tato. Se pudesse atribuir à ilusão ou uma espécie de fascinação, a aparição apenas seria visual. A dúvida já não seria permissível quando se pode tocar, pegar, apalpar, e quando ela mesmo nos agarra e nos abraça. E em resumo, um meio de fazer cessar essas manifestações importunas é procurar entrar em comunicação inteligente com o espírito que vem te perturbar, a fim de saber quem seja e o que ele quer de nós. Satisfeito com o seu desejo, ele irá deixar em paz, como alguém que bate uma porta até que o abra. Mas o que fazer quando não se dispõe de um médium? Esse fica para a parte 2. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu gostei, comente, o seu comentário é sempre muito interessante. E se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar os novos vídeos aqui do Vale das Curiosidades. Fica um abraço para você e até a próxima!